Tudo bem, meninos? Sexto ano. Vamos começar mais uma aula e hoje o nosso tema, nossa aula de hoje é redação. Bom, primeiro na redação é muito comum a gente fazer um texto. Aí você se pergunta, professora, o que é um texto? Texto é toda e qualquer sentença ou expressão que constitua uma comunicação. Tem a função de comunicar, é um texto. Joia! Um beijo para vocês. É uma comunicação. Uma comunicação não verbal, mas é uma comunicação. E isso é um texto. Bom, todo texto que eu utilizo, seja verbal ou não verbal, ele tem um gênero textual. E todo esse gênero textual ele tem uma função social. Ou seja, uso no cotidiano. Ou seja, comunicar. É uma comunicação? Mandar um beijo? Joinha? Oi! É uma comunicação, então tem a função social, é um gênero textual. E se usa textos no cotidiano, cada um dos usos dos textos no cotidiano é chamado de gênero textual. O gênero textual não verbal, como eu falei para vocês, joinha, semáforos, placas, sinais, eles são o gênero textual não verbal. Já o gênero textual verbal, aquele que possui palavras. Leve como a neve. Então, é um gênero textual verbal. Produção de texto. Quando eu vou produzir um texto na minha redação, eu fico muito confusa. É muito comum, vocês já fizeram receita, poema, fábula, relatos de viagem. Mas quando eu falo nesse gênero aqui, muita gente se perde e não sabe. Ou só conhece um dos gêneros, né? Só um deles, mas são vários. Que é o gênero instrucionais ou de injunção, também chamado de injuntivos. Bom, professora, eu não sei o que é. O texto instrucional emprega uma linguagem comum, que se caracteriza por vocábulos, expressões e construções usuais, porém correta. Ainda, professora, não sei. Então, tipos de estruturas de textos informativos. O próprio nome já fala. Instrucional, instrução, tem instrução de informar sobre algo. Quais são a estrutura de um texto? A descrição, a comparação e o contraste, problema e solução, causa e efeito e ordem e sequência. Então, eu vou pensar que quando eu vou produzir um texto instrucional, eu tenho que ter em mente esses itens, os tipos da estrutura. Vou pegar um exemplo, uma bicicleta. Eu vou ensinar alguém a andar de bicicleta. Mas antes, vamos lá, vamos descrever, ou seja, descrição. O que é isso? Vamos fazer de conta que eu não conheço. Ah, isso é uma bicicleta, tem duas rodas, um pedal, um guidão. Ok. Agora, segundo, comparação e contraste. A bicicleta é parecida com o quê? Ele é um meio de transporte que usa o quê? Pulsão humana ou é a motor? O que é? Qual é a diferença entre a bicicleta e uma moto? Então, eu tenho uma comparação e um contraste. Bom, mas aí ainda sobre a bicicleta, problema e solução. O que pode acontecer, ó, o problema, o que pode acontecer se eu andar de bicicleta sem os itens de segurança? É um problema. Solução, no caso, e o caso do pneu fure? É uma solução. Como executar para que o pneu ele possa ser, vamos dizer assim, que eu possa andar novamente? Como que eu faço? Aí eu já entro no próximo item, que é causa e efeito. O que furou o pneu da minha bicicleta? Foi o quê? Ah, foi um prego, foi um pneu careca, falta de manutenção. Qual que é o efeito? Fiquei na mão, estava indo para a escola, o pneu da minha bicicleta furou. O que acontece? Onde posso encher? Então, já veio a segunda pergunta. Onde posso encher? E aí, ordem e sequência. Ordem e sequência. Ah, tá. Se é ordem e sequência. O pneu furou. E agora?
Qual que é a sequência? Levar no borracheiro, né, para ele remendar o pneu. Depois que ele remendar o pneu, ele vai encher o pneu. Ele pode primeiro encher o pneu para depois remendar? Não, existe uma ordem, uma sequência dos fatos. Isso é o quê? É uma estrutura de como deve se usar uma bicicleta. Ainda, professor, não sei o que é um texto instrucional. Então, o que é? O texto instrucional é um gênero textual que tem como principal característica a informação. Ou seja, esse texto nada mais é que um texto que passa informações de modo que instrua o leitor a fazer algo. Então, de modo, o texto instrucional é responsável por auxiliar na realização de ações, tanto como a maneira certa de se fazer, como, por exemplo, eu vou andar de bicicleta. Tá, eu tenho que usar os itens de segurança. Quanto a montar um móvel. Por exemplo, eu quero montar aqui um móvel, mas eu não sei onde encaixa tal peça. Então, vai me explicar o passo a passo. Bom, receitas, bulas de remédio, instruções e regras de jogos, manuais de funcionamento de aparelhos domésticos, prospectos de concurso, manuais de consumidor, guias, folhetos sobre prevenção de doenças e epidemias, dicas de economia, etc., são textos que circulam no dia a dia. A gente vê todas essas formas de texto, certo? Bom, dando-nos orientação de como fazer, ou de como executar, ou de como evitar, em uma linguagem clara e objetiva. Alguns deles apresentam uma estrutura mais ou menos padronizada, como as receitas e as bulas de remédio. Os demais empregam a forma de forma que seja mais conveniente para atingir o seu principal objetivo, que é instruir o leitor de forma clara. Agora, receita. Outro exemplo são as receitas que dão passo a passo e a quantidade certa para fazer um bolo ou uma torta. Exemplo. Assim, necessita-se do texto instrucional para realizar algumas tarefas. Muitas das vezes, na nossa correria dia a dia, a gente não tem o hábito de fazer muito bolo. Vai lá, compra farinha de trigo, o ovo, coloca o chocolate. Então, a gente tem devido à falta de tempo, nós temos o hábito de comprar já pronto, né? Eu sou uma dessas. Mas eu não deixo de fazer o bolo. Só que cada receita tem uma forma de como fazer. Tem receita que vai 2 ovos, tem receita que é 4 ovos. Então, o passo a passo da receita, ele vem bem aqui na descrição aqui. Não sei se dá para vocês verem, tá vendo? Essa receita aqui solicita 3 ovos inteiros, ou seja, se falou que é inteiro, inclui gema e clara. Professora, a casca junto? Não. Então, aqui ele vai usar o verbo no imperativo. Quebre os ovos, separe a gema, separe, coloque, faça. Então, ele vai te instruir o passo a passo. Bom, quanto à linguagem nesse gênero textual, é sempre utilizada a função apelativa, sendo totalmente objetiva e clara. Além disso, os verbos são empregados no imperativo. Faça, sirva, prepare, pois é importante a maneira de induzir o leitor a fazer o uso correto usando a persuasão. Então, faça, sirva, coloque. Então, eu estou usando verbos no imperativo. Alguns exemplos mais comuns desse tipo de texto são as receitas culinárias, manuais de instrução de guias, de cidades, regras de jogos, folhetos explicativos de remédio, como manusear um eletrodoméstico, folheto explicativo, entre outros. Bom, agora, como eu falei para vocês, a função apelativa nesse gênero textual que é instrucional. Função apelativa. Professora, você falou lá atrás, mas eu não entendi, mas então eu coloquei aqui a regrinha para vocês verem. A função conativa ou apelativa é um recurso amplamente utilizado em textos que têm como intenção convencer o destinatário da mensagem. Peguei um exemplo aqui, manual da minha geladeira. Eu não sei como fazer o degelo dela. Professora, mas tá ali, ó. Antes de eu ligar a geladeira, tem o passo a passo, itens de segurança,
como fazer. Então, ele fala assim, ó, retire a película de proteção, retire, faça, coloque, instale, ligue. Ele está apelando. Quando ele está utilizando essa linguagem, essa forma é a função apelativa. E para usar a função apelativa, é necessário que ele empregue os verbos corretos. É chamado de verbos no imperativo. No modo imperativo, as pessoas falantes levam o seu interlocutor a realizar uma ação expressando o que se deve fazer. Assim, a ação transmitida do verbo no imperativo é um pedido, um convite, uma ordem, um comando ou uma súplica. Por exemplo, aqui, ó. Aqui no manual da minha geladeira está falando aqui, ó, instruções de instalação. E aqui vem um item e fala assim, ó, escolha o local, escolha o local. Instale, coloque na distância adequada. Não instale. Então, ele usa os verbos de forma conotativa ou apelativa, usando os verbos no imperativo, ok? Assunto para outra aula. Essa estrutura de texto, né, que é os textos instrucionais, ele não tem apenas a função apelativa e a função no verbo no imperativo. Tem mais, são 6 funções. Mas aqui a gente vai falar superficialmente, em outro momento a gente vai aprofundar cada uma delas. Mas aí eu resolvi falar um pouquinho para que quando você vê o gênero textual, você fala assim, nossa, eu não sabia dessa função, a professora falou só que era essas duas. Então tem mais. Além da função apelativa ou conativa, existe mais 5 funções de linguagem, que é a função referencial, referência ou denotativa, função emotiva ou expressiva, função poética, função fática, função metalinguística. Cada uma dessas funções tem objetivos diferentes, possuindo características diferentes, estão relacionadas com o elemento da comunicação, emissor, receptor, mensagem, canal, contexto e código. Então, eu vou pensar aqui, eu fui ao médico ontem, ele me passou o medicamento, passou um remedinho, né, para resfriado, mas aí a farmacêutica não anotou aqui como tomar. E aí a receita ficou lá e eu tive que procurar ler a bula. A bula, ela vem informando a forma de se tomar esse medicamento. Aí, professora, é só chegar e tomar. Não, tem que olhar o peso, se é para adulto, se é para criança, se tem algum item. Por exemplo, se eu fosse diabética, eu poderia tomar esse medicamento? E aí? Lógico que não, né? Mas outro fato importante vocês têm que lembrar. Muitas das vezes, a receita, ela pode vir mais de uma função. Ela pode vir a função apelativa e uma função também referencial ou denotativa. Ou vem outros textos que pode usar uma função poética, igual no caso de propagandas, ele utiliza a função apelativa e a função poética, a função fática, ou mesmo outras formas. Então, o mesmo gênero textual pode apresentar 2 ou mais elementos, que são esses aqui, tá? Circuito da comunicação. Cada um dos 6 elementos da comunicação determina uma função de linguagem. Raramente se encontra mensagem que haja apenas uma. Lembra que eu falei para vocês? Na maioria das vezes, o que ocorre é uma hierarquia das funções em que predomina ora uma, ora outra. Então, se eu tenho um elemento, eu tenho um contexto. Qual que é o contexto? Referência. A emissão, eu tenho qual que é a emissão? O emissor sou eu. O meu emissor tem a função de motivar o outro a ler. O receptor, ele tem que receber isso de forma conativa, que ele canalize. Qual que é o canal? Qual que é a forma que eu vou falar? O canal é dita aqui nesse circuito de fática. A mensagem aqui é escrita, a mensagem nesse caso aqui é escrita e visual. Essa aqui é o canal, é fático. A mensagem é poética, o código é metalinguístico. Então, mas toda essa estrutura a gente vai ver e rever ela em outro momento. Só preciso que vocês lembrem. Um texto instrucional, ele predomina a função apelativa, certo? Mas ele tem outros elementos que o compõem também, mas o principal é a função apelativa. Veja alguns exemplos de textos instrucionais a seguir. A gente, quando fala de texto instrucional, a gente só pensa em 2. Bula de remédio, receita
E alguns pensam, também no jogo, né, o passo a passo. Mas vamos ver outros meios também, tá bom? Então, primeiro, como fazer a pipa. Muita gente não sabe como fazer uma pipa. E aí vem o passo a passo. Observem que no texto eu coloquei em destaque para vocês verem, de vermelho. Confira e note que os verbos no imperativo têm a função apelativa que falamos anteriormente, ou seja, face, colhe, recorte, passe. Então, ele utiliza o verbo no imperativo para que a pessoa tenha certeza do que executar e como fazer. Outro exemplo muito comum nesse período da pandemia é a questão do texto instrucional de como lavar as mãos. Então, lavar as mãos antes era só isso, né? Só lá pega, coloca detergente, muita gente nem faz isso, né? Só lava a mão com água e pronto. Mas nesse período que o vírus está circulando, então é necessário que haja uma sequência de higiene com muito mais cuidado devido a essa pandemia. Então, eu vou colocar sabão, vou esfregar as mãos, de um lado, do outro, no meio dos dedos, nas unhas, esfrega as unhas assim, ó, para que as bactérias que ficam debaixo da nossa unha, elas também sejam removidas pelo o sabão que vai entrar. Depois disso, liga a torneira, enxágue. Tem gente que liga a torneira e fica lá. Lava a mão, lava... Não, então, só liga a torneira na hora que realmente for necessário. Enxague a mão, seque, passe álcool em gel. Essa é a instrução de como lavar a mão. Bom, as mãos, né? Outro exemplo de texto instrucional é o boleto de pagamento. Muitas das vezes o papai e a mamãe pedem para você ir pagar o boleto, você sabe assim, nossa, eu não sei como pagar. Aí você fala assim, eu sei pagar pelo celular. Mas aí acontece que na hora que você pega lá, você abre o aplicativo do celular da mamãe, lá vai pagar a conta, o código de barra não está legível. Eu não sei o que é um código de barra, professora. É esse campo aqui, ó, do seu lado esquerdo, tá aí, ó, código de barra. Mas mesmo assim o código de barra não está legível. Eu tenho que digitar os caracteres. Professora, como que eu vou digitar esses tracinhos? Não tem como. Esse aqui é uma sequência de números, né? E aí, qual que é essa sequência que está aqui? Esse campo em cima, na sua parte superior, tá aí, ó. Esses são os números que compõem o código de barra. Aqui tem um exemplo fictício, né? Você vai digitar esses números lá. E aí, quando você vai pagar na lotérica ou, né, você vai pegar um recibo, uma via fica com o atendente, que está até aí colocado para vocês, é um recibo para o vendedor e outro para o cliente. Então, separa essas vias, ok? E aí, você tem que saber usar, como pagar, né? Como proceder diante de como pagar um boleto, que vou falar a verdade para vocês, é muito complicado. Bom, outro exemplo é a bula de remédio, como eu falei para vocês. Fui lá, comprei meu medicamento simples, eu posso tomar sem receita? Não é bem assim. Tem todo um cuidado. Além de eu tomar o medicamento com receita, eu tenho que pensar em alguns detalhes. Então, eu coloquei um modelo aí para vocês, que vocês vão ver que a bula do medicamento, ela vem sempre nessa estrutura, sempre. Primeiro vem o lotar, né? Do que se trata o medicamento. A apresentação, o que é o medicamento? No caso aqui, eu coloquei um Resfedril. Tá, ele é para criança ou para adulto? Uso oral, adulto. Então, quer dizer, criança pode tomar? Não. Composição, ou seja, o que tem nesse produto? Supondo que eu seja diabética, ele tem açúcar. Eu posso tomar? Lógico que não, né? Então, tem que ler essa composição. Porque talvez, na hora da minha consulta, eu esqueci de falar para o médico que eu era diabética. E aí, ele me prescreveu um medicamento ao qual eu não posso tomar. E se eu tomar, vai prejudicar. Então, a bula, ela vem indicando. E aí, aonde que está indicando, professora? Informações ao paciente. As interações médicas, prazo de validade, reações adversas, indicação, contraindicação, venda, de qual é farmacêutico responsável e também em casos de acidente. Como que eu procedo? Pode acontecer, professora? Sim, em caso de intoxicação. Às vezes a pessoa acabou tomando comprimido, esqueceu que tomou e tomou 2. O que fazer diante disso? Eu acabei largando a cabeceira da cama e minha irmãzinha pegou e tomou não sei quantos.
Aqui tem como eu saber a quantidade que ela tomou? Não, não sei. Então, o que eu devo fazer diante disso? Em caso de acidente, o que fazer? Aí que vem falando aqui, ó. Pegue, leve a caixinha, a bula, a criança imediatamente ao médico. Não, sem esquecer a bula, porque a bula vem explicando as reações adversas que devem ser observadas até o profissional, até entrar em contato com o profissional responsável por esse medicamento. Então, a bula do remédio é muito importante, ok? Outro gênero textual, como eu falei para vocês, é a receita de instrução, é o que vocês mais conhecem, né? Então, aqui, se eu fosse fazer um bolo, aqui viria o passo a passo, a quantidade, tá vendo? Mas eu coloquei o modelo aí para vocês aqui. Receita, bolo de chocolate na caneca. Que delícia! Então, como fazer? Meia xícara de óleo, uma xícara de água, 4 ovos inteiros. Ah, professora, pode vir falando que é 4 gemas ou 2 gemas e 4 claras. Então, tem que vir especificando passo a passo, para que quem for fazer o bolo, execute ele com excelência e não erre o ponto. Outro gênero de texto instrucional, muito comum, que esse é o que vocês têm mais acesso, né? A maioria dos jovens tem mais acesso, são as instruções de jogo. E eu vou confessar para vocês, até nós adultos, nesse período de quarentena, nós tivemos que pesquisar muito instruções, principalmente de aplicativos, né? Os papais que tiveram que trabalhar em casa, tiveram que adequar essa nova forma de mecanismo, que é a tecnologia, e ele teve que estudar, teve que aprender, teve que ler as instruções de como utilizar aquele tal determinado aplicativo que a empresa dele adotou. Mas aqui no caso nós vamos às instruções de jogos. Quando eu vou comprar um jogo online, né, vem algumas informações importantes que muitas das vezes não presta atenção nisso. Como funciona? O jogo no formato digital. Após comprar, informe seu e-mail no campo de mensagem da compra. Assim, podemos enviar as instruções de como baixar e instalar. Aí, esse recadinho é muito comum vir naqueles adesivos, né? Memory card, gift card, né? Meu filho gosta muito disso e vem esses passo a passo aí da instrução do jogo. Não pague frete, selecione uma opção de envio. Pode ser download, retirar com o vendedor. Eu posso comprar aqui pelo meu celular e posso lá retirar na loja? Posso. Importante, isso acontece muito, 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 muito. Eu quero muito esse jogo, eu quero comprar esse jogo, mas e aí? O meu computador, ou o meu tablet, o meu celular, ele tem os aplicativos necessários para rodar esse jogo? Então, antes de comprar, certifique que seu computador tenha condições mínimas exigidas pelo jogo. Ou seja, alguns jogos exigem que tenha o Windows, né, instalado e outras ferramentas que eu confesso para vocês que eu não sei todas. E aí, coloquei aqui no campo direito como baixar e instalar o Sims 4, né? E então vem o passo a passo. Agora, o texto que dá instruções a respeito de jogos costuma ter uma estrutura bastante variável. Então, explica de um jeito lá o memory card, né? Ou o gift card. É a mesma forma que eu fosse comprar um jogo e mandar instalar no meu computador ou comprar o jogo no CD. É diferente. Então, a forma é diferente. Entretanto, existem algumas partes comuns, iguais, independentes. O objetivo do jogo, o número de participantes, como se faz e o vencedor, isso aí não muda. Note que a linguagem empregada neste texto ela é objetiva, ou seja, tem que ser clara, acessível a todo tipo de público. Vamos supor que uma criança ela quer baixar um jogo, então tem que ser acessível tanto para uma criança como para um adulto, mas de acordo com o padrão culto e informal da língua. Tem que ser uma linguagem culta, mas não pode ser uma linguagem técnica. Se não é técnica, eu digo que ela é informal. Bom, instruções no dia a dia. Quero fazer o meu bolo. Eu não sei fazer, então eu compro ele pronto. Então eu pego a receita. Cada vamos dizer assim, empresa, ela tem uma forma de como
fazer. Tem umas que falam que é 2 ovos, outro fala que é 4 ovos, meio copo de leite, um copo de leite. Então, a instrução do dia a dia vai estar aqui, ó, como fazer. Agora, o que fazer para o meu bolo ficar gostoso? Até que ponto que eu deixo? Quanto tempo eu deixo no forno? Como montar aquele brinquedo legal que eu comprei? Como configurar o nosso aparelho eletrônico? Como passar de fase naquele jogo que eu gosto? São tantas as perguntas de como, que a gente não sabe a resposta. Já que nós não sabemos tudo, o melhor jeito é seguir algumas instruções. Vocês concordam comigo? E aí, então, os textos instrucionais têm essa função única, exclusiva, informar como fazer. Dentre eles estão os manuais de eletrodomésticos, como eu mostrei para vocês aqui, ó. Tem o manualzinho da minha geladeira, os jogos de eletrônicos, receitas. Aí aqui, ó, eu comprei um polvilho e aqui veio uma receitinha, como usar o polvilho, nenhuma receita. Rótulos de embalagem, aqui vem composição, bulas de remédio, entre outros textos, muito comum no nosso dia a dia, boleto de pagamento, talão de energia, todos eles vêm descrevendo, né, como se lê. Agora, produzindo textos instrucionais. Quando a gente pede para vocês produzirem um gênero textual receita, vocês conseguem executar com excelência. Mas quando eu parto para outras formas de textos instrucionais, alguns alunos ficam meio com medo de como fazer. Então, eu vou ensinar para vocês o passo a passo. Avalie seu texto instrucional observando se tem um título adequado. Então, vamos pegar um exemplo. Eu quero um que a gente está usando muito, né? É o aplicativo Zoom. Então tá. Vamos pegar o título. Como usar a ferramenta do aplicativo Zoom compartilhamento de tela. É um exemplo. Se ele precisa de instrução separadamente, então vamos lá. Separadamente, eu vou falar primeiro. Clique no link. Separadamente. Clique na tela, acessar, solicitar anfitrião que te aceite. Então, eu vou explicar o passo a passo separadamente. Posso colocar alguma informação para ficar mais claro? Pode, mas tome cuidado, porque senão fica muito extenso. Observe se os verbos empregados estão no modo imperativo da linguagem, que estão adequados ao gênero do perfil e ao público. Faça, execute, ok? Inicie o texto com um título e uma frase que incite o leitor a seguir as dicas que serão dadas. Escreva os itens separadamente. Cuidado para não tornar extensa. Quando empregar os verbos no imperativo, use uma variedade padrão. Ou seja, eu vou usar os verbos no imperativo, mas eu vou usar de forma variada. Então, faça, coloque, acrescente, remova, usando a variedade. Linguagem culta e informal. Então, não adianta eu querer dar uma instrução de jogo para uma criança que tem só uma linguagem técnica. Não vai entender. Então, a linguagem tem que ser culta, ou seja, utilizar a linguagem correta, mas informal, que quem lê consiga executar com excelência. Textos instrucionais de aparelhos eletrônicos. Os textos instrucionais apresentam um título, marca do produto. Vamos supor que eu queira fazer do aplicativo Zoom. Aí eu coloco lá assim, ó, aplicativo, como usar a ferramenta aplicativo Zoom, tal. Compartilhamento de tela, usar quadro em branco, ou mesmo como jogar no Xbox. Então, baixar jogo no Xbox. Então, eu vou explicar o passo a passo. Então, primeiro, o que eu tenho que fazer? Colocar a marca do produto, o nome do aparelho, mecanismo ou estágio. Olha um exemplo aqui de manual. Aqui para vocês verem. Aqui, ó, ver o nome refrigerador Frost Free, a marca, o modelo. E vem em seguida o subtítulo. O subtítulo vai vir bem aqui, ó, seguindo do subtítulo. O que é o subtítulo? Manual do usuário, dicas de acessibilidade, índices de segurança para crianças. Então, vai vir separadamente.
Dentro desse seguido subtítulo, vai vir um manual, como eu falei para vocês, o guias. E na sequência, normalmente, nesses de eletrodoméstico, aparece também alguns subtítulos destacando como a importância, né, localização, instalação, cuidados, locais que dão reparos, né? Essa organização facilita a busca de informação do interlocutor. Vamos pegar um exemplo. A minha geladeira, ela tá com um probleminha técnico, eu não consigo colocar ela para gelar menos. Como que eu faço? Nossa, vou ter que olhar esse manual todinho? Não, eu venho aqui, ó, bem no início, no índice e vejo. Ah, tá, dicas e conselhos, informação técnica, página 20. Eu vou exatamente lá na página 20 e vou ler o manual de instrução de como proceder neste caso. As frases iniciam-se nos verbos que conduzem à ação do leitor, indicando que deve ser feito, que mantenha, exponha, limpe, instale. A seguir, vamos ver o modelo? Aqui vem um modelo de como baixar um jogo, o passo a passo, bem tranquilo. Ah, vou baixar, jogo não, um DVD, vou instalar o DVD da minha TV. O que eu tenho que fazer? Aí vem aqui, ó, usando o verbo imperativo. Aponte o controle para a TV. Então, vem o passo a passo. Chegamos agora na nossa atividade. Professora, aprendi quais são os gêneros textuais instrucionais, quais são os tipos. Então, é receita, bula, passo a passo do jogo, boleto, todos esses aí são formas de instruções de como proceder. Agora que você já aprendeu a função desses textos instrucionais, você vai fazer a atividade da página 43 e 44. Questão 1 a 9, interpretação e escrita, ok? Qualquer dúvida, dá uma olhadinha lá na página 41 e 42, que tem assim, de forma bem sucinta, explicando sobre essa estrutura do gênero instrucional. Qualquer dúvida, volte à videoaula, ok? Eu entendo, você está dando o seu melhor. Eu reconheço isso. Beijo, bons estudos.